Vamos abrir nossa Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 23 até o versículo 30. Êxodo, capítulo 25, verso 23, até o versículo número 30. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pela faculdade que nos concede. E aprendemos a palavra de Deus juntamente com os irmãos, nós juntos crescermos para a glória do Senhor. Amém? Vamos encontrar. Aleluia. Diz assim: os irmãos, se puderem ficar em pé, seria bom. Aleluia. Êxodo capítulo 25, versículos 3 até o número 30. Está escrito assim: faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça a moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor, com 4 dedos de largura, e uma moldura de ouro para esse friso. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso, para que sustentem as varas, usadas para transportar a mesa. Faça então varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestida de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso, os jarros para as bebidas sacrificiais, e deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Amém. Vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pelos componentes do departamento da família. Deus abençoe. É sempre bonito que a gente vê avançando os departamentos, crescendo. Deus possa continuar abençoando. Meus irmãos, foi comigo e foi me passado uma responsabilidade de trazer uma palavra aos irmãos sobre a mesa. Eu um sermão e eu quero trazer nada mais que vivências. Eu não vou trazer muita coisa que eu não vivi. Eu não sou. E eu procurei algumas bases, algumas instruções a respeito de alimentos, a respeito da mesa no Antigo Testamento, dos princípios. E quanto mais eu me debruçava no conhecimento da palavra, a respeito das coisas, mais o meu coração se alegrava. Porque alguns princípios na questão da alimentação, eles tinham alguns princípios judaicos que me chamou muita atenção. Primeiro, nós vemos aqui no livro de Êxodo uma instrução para fazer-se uma mesa. E no tempo de Jesus, eu estava olhando, a mesa era um pouco baixa. Eu achei interessante quando eu li essa altura, porque Deus é soberano, né? Como o irmão Tiago costuma dizer. Porque eu lembro que uma mulher foi fazer um negócio lá na nossa empresa, e ela deu a medida, e a medida eu achei baixa. Quando eu li aqui, é exatamente a medida de hoje, que pelos estudiosos é correto para se aceitar. Aí eu ficava quando eu olhei, sabe como é que Cristo, naquele tempo, já viu isso dessa maneira? E quando ela me passou a medida daquele lugar onde a gente trabalha, eu disse: não, mas isso é muito baixo. Eu disse: não, mas essa altura é que não vai prejudicar a coluna, segundo os estudos. Aí eu fiquei. Aí eu falei aqui, irmão, no Antigo Testamento, 2 anos atrás, o Senhor já deu instrução para fazer na altura, na medida correta. Mas naquela época, eles assentavam para comer a mesa. Eles se assentavam, às vezes era no vaso, às vezes no chão. O certo é dizer que sempre havia costumes seguidos, e o Senhor seguiu esses costumes, juntamente quando ele estava lá. Cristo é nosso maior exemplo. E depois de eu passar algumas instruções, eu quero
Eles se reuniavam, eles davam bênção pelo pão, e havia ali uma comunhão, havia olho no olho, havia diálogo, havia conversas, e é interessante. Já no Aleluia. Desde o início, o Senhor mandou que fizesse isso. Já foi formado, foi o segundo mal feito por Cristo no Antigo Testamento. A mesa. E eu achei interessante que a gente vai passando esse tempo e vai perdendo as bases, vai perdendo as estruturas. A gente, como crente, como pessoa, não queria nem ser como cristão, mas como família, perdendo as bases familiares, as bases do diálogo, as bases da comunicação, as bases de olhar para o outro e ver a necessidade. O maior ponto que uma família pode perder, irmão, se chama comunicação. O maior ponto que uma casa pode perder se chama comunicação. A partir do momento que é rompido o fio da comunicação entre o marido e a mulher, vai-se o casamento. E se não se restaurar a tempo, se acaba que não vê-se mais. A partir do momento que um filho perde a comunicação com o pai, vai-se o filho. E se não restaurar a tempo, já se perde, não volta mais. Quando um casal, quando um marido, quando uma mulher, quando um filho, quando um pai, para ouvir o filho, a esposa, ou vice-versa, estabelece uma nova base, estabelece um novo caminho. Que caminho é esse? O caminho da instrução, o caminho do aprendizado, o caminho do entendimento, porque muitas das vezes a gente mesmo, como pai, como mãe, como filho, não entendemos o que se passa com o outro. Fulano está errado. A gente chega lá e derrama um monte de conhecimento, um monte de repreensão, mas não para ouvir, mas não para entender o que está se passando, não para saber o que está acontecendo. E é interessante quando é restaurada a comunicação, quando é restaurada os ouvidos para ouvir e para entender, segue-se um novo caminho. Só podemos dar instrução ou dar correção para alguém quando temos conhecimento do que está se passando, do que está se vivendo. Só podemos botar alguém de volta ao caminho se nós entendermos que esse alguém está fora desse caminho. Só podemos pilhar ou mandar ou colocar alguém no caminho correto quando a gente ouve, quando a gente tem paciência para ouvir. E por que o senhor está falando isso, irmão Marquinhos? Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque é a vivência que eu estou falando para os irmãos. Logo, a gente tem muitos afazeres e muitas correrias. Quando o marido trabalha demais e esquece da casa, da esposa, dos filhos, perde-se a comunicação. E ele não percebe o que está acontecendo. De repente, começa a acontecer, começa a se ir, e ele já não tem mais o fio da meada. Se não houver alguém sábio de um lado ou de outro, para dizer, tu está assim, tu está nesse caminho, uma coisa melhor que tem na vida de um sacerdote é quando alguém tem coragem de chegar a ele e dizer, olha, corrige esse caminho. A coisa melhor que tem na vida de um líder é quando um liderado tem coragem de chegar a ele e dizer, olha, esse caminho não está correto, porque o verdadeiro líder, o verdadeiro sacerdote, ele vai parar, ele vai analisar, será que o fato está correto? Mas existem os egoístas, que quando alguém diz alguma coisa que está errado de fato, ele vai procurar meios para dizer, não, mas por esta razão eu estou correto, não, mas por essa outra razão eu estou correto, eu vou continuar no caminho, e assim tem-se grandes prejuízos. Mas quando há, é por isso que a Bíblia fala, irmãos, é interessante, quando a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a casa, ela está dizendo em conselhos, em palavras, em diálogos. E muitas das vezes a gente está tão cego que não conseguimos ver. Muitas das vezes o homem está tão perdido que não consegue encontrar o caminho de volta. Mas uma palavra
volta uma esposa correta novamente, ela traz de volta uma família. É por isso que muitas das vezes eu tenho aprendido uma vivência no dia a dia, uma coisa interessante de não falar no momento que está jogado. Eu sou de uma família explosiva. Meu pai era uma bomba atômica, eu cresci vendo isso acontecer. De repente, meu pai dava grito que estronava o nosso na nossa casa, estronava o terreiro, quintal, a sombra, todo mundo que estava ao redor. E eu aprendi assim. Eu aprendi vivendo assim. Mas não significa que esse é o caminho correto. Por que o Senhor está falando isso? Porque, meus irmãos, em muitos pontos eu apanhei já demais por pensar que a explosão resolveria coisas que a delicadeza teria que resolver. E muitas vezes eu apanhei demais por pensar que uma palavra grosseira resolveria o que uma palavra educada poderia resolver. E aí como é que funciona? Paga-se o preço, sofre. Essa é uma realidade em que muitos às vezes não entendem. Não, mas eu sou assim, vou morrer assim, eu queria ser assim, eu vou me acabar assim. Vai morrer sofrendo. Mas o sábio que ouve, pondera o seu caminho, esse chega longe. Esse vai longe. Então o que eu tenho aprendido é isso. O que eu tenho aprendido na minha vida como sacerdote de um lar, como pai de filhos, esposo, é isso. Que muitas das vezes é preciso ouvir. E o que é interessante é que esse ouvir não é de qualquer maneira. Às vezes uma palavra ela sai de qualquer jeito, ela entra aqui e sai dali. Precisamos entender o momento de dialogar. Precisamos entender o momento de falar. Tem certo momento que não é para se falar, não é para se orar. Tem certos momentos que não é para se dizer nada, é para se ficar calado. Tem certas guerras que não se vê gritando, se vê calado, se vê observando. Tem certas lutas que não adianta você bravejar. A gente precisa ficar calado, mas uma palavra bem colocada no momento certo, ela derruba o valente no chão, irmão. Ela acaba com o valente e ele acaba deixando as coisas acontecer como tem que ser. Então o que eu trago aqui é uma reflexão aos irmãos, a mim e aos irmãos, a respeito de ouvir. E quando nos melhores momentos, eu particularmente gosto muito quando eu e minha esposa estamos deitados conversando, porque ali eu começo a aprender, eu começo a refletir, e eu começo a andar no meu relacionamento de pai, de esposo, e para mim é algo bom, porque ali eu começo a criar novas estratégias. Até na casa da gente não podemos fazer de qualquer maneira. Até na casa da gente precisa ter estratégia, irmão. Até na casa da gente precisa ter estratégia. Precisa olhar para a esposa, precisa conhecê-la, precisa olhar para os filhos, precisa conhecê-lo, precisa saber qual momento ele precisa de uma correção onde não precisa. Mas muitas das vezes a gente sozinho não consegue. É aquilo que entra uma mulher sábia, que muitas das vezes começa a dizer: olha, isso aqui está fora do mundo, isso aqui não está correto, isso aqui tem que mudar. Eu vou ser bem claro com os irmãos Marquinhos, que o horário de chegar aqui em casa está errado, tu tem que se corrigir. Aí eu já começo a calcular na minha cabeça como é que eu vou fazer, porque eu vejo a necessidade. Mas já chegou momentos também em que não era para ouvir, e que se fosse para chegar para falar, eu não teria escondido demais. Aqui nós precisamos fazer isso com Isaac. E eu já começo a calcular na minha cabeça como eu vou proceder, qual é a maneira que eu vou fazer. A primeira coisa que nós colocamos na nossa casa esse ano foi, ano passado, nós começamos a fazer com o doméstico, fazer um dia quartando, um dia quartando. Eu já disse para os irmãos, eu vou fazer aqui, mas eu prefiro pegar também aquilo que eu estou vivendo como servo de Deus. Começamos a fazer um dia, 2, 3, às vezes não fazia. E aí eu botei na minha cabeça, eu vou. A primeira coisa que aconteceu no meu lado, uns anos atrás, foi algo interessante. Eu chegava na minha casa para almoçar e tinha a televisão na frente ligada com meus filhos ali, todo mundo ia comer, me assistindo, e aquilo me incomodou profundamente. Aí eu disse algo para minha esposa ontem que eu achei interessante. Eu cheguei para ela e disse: Jordânia, vamos mudar esse negócio? A partir de hoje, nós vamos fazer nossa refeição do almoço, todos nós. Não há televisão, não há telefone. Nós vamos sentar à mesa. Você de um lado, eu do outro, meus filhos aqui,
quando nós dois decidimos que nós íamos botar a mesa para funcionar, nós achamos mais de 2 anos com a mesa funcionando de forma correta. Por quê? Porque no momento em que eu vou fraquejar de desliga, eu digo agora. No momento em que o filho vai fraquejar de desliga, eu digo agora. Nós se ajudamos. Uma família não cresce sólida. A solidariedade, uma família sólida, uma base sólida, não é feita por um sacerdote, ela é feita por uma mulher de Deus e um homem de Deus e filhos obedientes. Uma família abençoada, ela é feita por uma pessoa, ela é feita por um conjunto que serve ao nome santo do Senhor. E é assim que nós temos vivido. E nós baixamos isso, mas de repente agora nós vamos trabalhar no doméstico. Eu me lembro que eu estava na academia cedo, meu pai me ligou, eu estava levantando peso e quando ele me ligou, e ele me ligou a chamada de vídeo, não foi ele, foi meu irmão. Meu pai é aquele marcado, ele nunca pisou na academia na vida. Para ele, o que pisa na academia é complicado. Essa é a mentalidade que eu fui criado. E quando meu irmão me ligou, eu pensava que era ele. Como assim? E eu atendi. Quando eu atendi para ver surpresa, que a cara estava lá, meu pai, mas você, aquilo me cortou profundamente. É por isso que o menino aí, quando ele falou, meu filho me cortou. Meu filho, naquele momento, terminamos a academia, eu voltei para casa e disse, Jordânia, olha, a gente tem que procurar coisas boas, mesmo no momento de dificuldade. Que eu cheguei em casa e disse, Jordânia, a partir de amanhã, nós não vamos mais para a academia estudar. Mas de novo vamos. Mas a partir de amanhã nós iremos dar um jeito de ir na parte da tarde. Pela manhã, amanhã dos meus filhos. Eu acordarei e cuidarei deles. Farei o que for necessário. Comecei a levantar pela manhã. Quando levanto cedo, a Jordânia vai fazer café, eles levantam, vai vir para mim, vai fazer o quê? Cantar os hinos da harpa e fazer nosso culto doméstico. E Deus tem sido poderoso. Eu comecei a falar com Isaac, do apóstolo Paulo, ele disse, esse homem merece isso. Vamos ler, essa mulher romana, terminamos agora no livro de Romanos. E nós estamos aprendendo, crescendo. E qual o melhor momento da gente parar para conversar? Aqui assim como é do que esse? A mesa. Aleluia. A mesa é o lugar de comunhão. A mesa é o lugar de ouvir uns aos outros. A mesa é o lugar onde você consegue olhar nos olhos do seu filho, nos olhos da sua esposa e entender aquilo que está sendo necessário para ser mudado. É na mesa onde a gente consegue ultrapassar limites. Quantas vezes eu ouvi Isaac dizer para mim, pai, o menino da minha escola está me chamando disso. Eu disse, tu é isso, meu filho? Não, pronto, deixa isso passar. E o que é isso? São pequenas lutas que ele está vencendo, mesmo sendo pequenas. Mas ele está vencendo. Por quê? Porque tem um lugar onde nós conseguimos se assentar e se ver, e se olhar e dialogar entre nós. Então é exatamente nesses momentos onde Deus tem sido bondoso para comigo e para com a minha família. É exatamente nesses momentos onde nós temos aprendido a crescer, a desenvolver, a fazer aquilo que é necessário. Na mesa podemos ser restaurados. A Bíblia diz em 2 Samuel 9, Davi desfrutava no período de paz. Nesse período, ele se lembrava da aliança que havia feito com Jonas. Irmãos, é interessante isso aqui. A Bíblia fala que Davi tinha feito uma aliança com Jonas antes do seu pai morrer. E o que eu achei interessante é que quando ele se lembra, mesmo após Jonas ter morrido, toda a família ele caçou um descendente. E havia Mefibosete, um filho dele, que tinha quebrado as pernas e estava lá, como os irmãos conhecem a história. E aí, quando ele soube, ele mandou buscá-lo, ele mandou trazê-lo para comer na mesa do rei. Ou seja, um homem que não era lembrado, um homem que não tinha status, um homem que não tinha nada, agora vem com a mesa onde tinha reconhecimento no reino inteiro. E de um homem que não era conhecido, ele passou a ser conhecido. Certos ensinamentos ficam para o resto da vida. Fica para o resto da vida. Certos conhecimentos não saem jamais. Eu costumo dizer uma coisa, para muitas pessoas, uma das coisas que eu mais queria ter aprendido quando eu era mais novo, se chama uma palavra chamada disciplina. Porque foi uma das poucas coisas que eu não peguei bem alinhado, bem arrojado. E isso me machuca muito, porque a gente sofre muito com
tornou tê-la, para a gente buscar, se disciplinar e fazer. E é uma das coisas que eu trago sempre ali, tentando botar na cabeça. Isaac, tu vai ser melhor do que ele. Josué, tu vai ser o menino bom. Isaac, quantas vezes ele não estou deitado lá e eu passo por lá de noite? E eu lembro da Bíblia, quando a Bíblia fala que o sacerdote dava a bênção dos filhos, que ele botava a mão e abençoava, e a bênção era dada. E eu peguei na cabeça do Isaac e do Senhor, e o profeta disse que eles serão bênçãos. Eu dou eles para ti, eles serão homens prósperos na terra, serão homens abençoados. Eu dou a bênção para os meus filhos no nome de Jesus. Irmão, eu creio que irá acontecer. Por quê? Porque eu creio na palavra. E eu sei que isso pode se fazer. Na mesa, começa a formação do caráter dos filhos. A Bíblia fala em Salmo 128, versículo 3: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua mesa, e os teus filhos como os plantas de oliveira ao lado da tua mesa, como plantas de oliveira. E o planta de oliveira ao lado da tua mesa. Essas plantas de oliveiras aqui, segundo o sermão, dizem que são plantas com raízes muito profundas, são bases, são caráter. Eu acho interessante quando a gente vai fazer uma seleção de pessoas, a gente não procura a pessoa mais inteligente, a gente procura a pessoa que tem caráter. A gente não procura as pessoas que são mais ágeis, a gente procura pessoas que têm. O primeiro ponto que a gente procura em pessoas é caráter, é a palavra. Ontem eu estava dando uma jovem lá no centrozinho que a gente foi lá, e de repente eu passei mais velho, nós fomos caminhando, deixamos um carro aqui, fomos caminhando, e nós fomos caminhando, passando pela chácara, eu sou nem sério para chegar aqui hoje. E eu não vi o homem, a gente passou, nós vamos voltando. Quando nós voltamos, eu me paro, Marquinhos, aí pega na minha mão, rapaz, tu acha que eu nada pegou? Não. Pegou na minha mão, rapaz, que bom que nós vamos ver vizinho. É que esse jovem é mais vagabundo do que muitas riquezas. As pessoas honrarem, considerarem, olhar para você e ver em você algo bom, algo de Deus. E o que é isso, irmão? São raízes que precisam ser passadas para os meus filhos. Aleluia. São bases que precisam ser passadas. Ah, Marquinhos, meu entendedor, como foi? Você quer saber da história, irmão? Quantas vezes a minha mãe não quebrou? Quebrou um monte. A maior empreendedora que eu conheci foi meu pai, foi minha mãe, para nós sobreviver. Foi um empreendimento que eu conheci. Hoje você tem, nós somos 3 irmãos, todos os 3 empreendedores, mas o que é isso? Foi conhecimento, foi base que nós pegamos lá no princípio. Foi base que nós pegamos lá no princípio. Então como é? Ela tinha dinheiro, botava nós para vender 25 centavos para uma taiada de cuscuz. É que nem tudo. A história. E isso é o que faz a gente ser uma pessoa de sucesso, irmão. É o que faz a gente ser firme. E nós saímos. Meu irmão no meio sempre não vai saber. Engraçado, então já é assim. Ele ia vender os picolé tudo e voltava, Maria. Chega lá e disse que não tinha tomado o dinheiro dele. Aí a mãe foi atrás, saber o que é. Quando chegou lá, não, nós pagamos. Ele vendeu, gastou o dinheiro e disse que vai saltar. Irmãos, são bases, estruturas que a gente vai aprender. Nós temos essa base. O que é isso? São bases. Não sei se vocês irmãos já viram isso quando era mais novo, mas tem. Meninos, se tu chegar aqui com a mão que não é tua, eu te acabo. Alguns podem achar isso muito errado, mas são estruturas que a gente vai aprendendo devagar. Temos que ser correto, reto. Na mesa, nós vencemos os inimigos. Salmos 23 e 3. A Bíblia fala: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quais são os inimigos de uma família? A falta de comunicação, a falta de diálogo, a falta de ouvir, de parar para ouvir, de parar para dizer o que se passa, o que está acontecendo. Às vezes são tantos anos que a gente não olhar consegue identificar, mas às vezes não, às vezes é preciso ouvir. E não muita gente entra pelo lado da depressão, é por não ter alguém com quem possa conversar, é por não ter alguém com quem possa desabafar, é por não ter alguém com quem possa falar, dividir o fato, é por não conversar. Então a necessidade de nós pararmos para ouvir, conversar, dialogar é grande. E em muitos convívios nós não podemos fazer sozinhos. Tem certas coisas que nós precisamos apresentar a Deus na oração. Tem
Tem certas coisas que nós precisamos colocar diante do Senhor em oração. Recentemente um moço chegou para mim e eu estava falando para ele, as pessoas parecem que não ouvir o que eu falo. O que eu falo às vezes, Tiago, eu não penso que a pessoa vai lembrar para minha vida. E eu só falo, mas eu falo pela misericórdia de Cristo. E eu falando, e as pessoas assim lembrando do que eu falo. Lá na loja veio um moço, um menino que trabalha comigo, e eu achei interessante, eu conversando com ele, você está lembrando do que tu me disse, eu fiquei falando com. E assim, muita gente que eu trabalho, eu me lembrei daquilo que tu falou, assim. Eu fiquei, e teve um moço que ele deu uma casa para a irmã, e eu sei que acabou que a irmã, a família quer tomar a casa dele, e ele está arrasado. E você acha que eu sabia o que dizer para ele naquela hora? Não. Eu olhei para ele e disse, olha, eu só tenho uma coisa para dizer para ti, eu vou orar por ti. Eu digo para ti, espera no Senhor, ora, vai na direção de Deus, porque certas coisas não é o conhecimento que resolve. Certa coisa não é o celular que pode chegar e resolver. Tem certas coisas que a gente leva na oração. Eu tenho um exemplo de um homem de Deus que eu nunca mais esqueci. Ficou na minha memória, vai ficar até eu morrer, eu passava quem quiser aprender. O homem de Deus amava a sua esposa, mas chegou para ele que ele estava desanimado dela como mulher. Olhava para ela e não queria nem saber dela como mulher. E ele disse que ela não sabia daquilo, mas ele começou a acompanhar ele, Deus na casa dele, e orava. Senhor, me ajuda da minha esposa. Eu amo ela, eu preciso de tal. Passou 6 meses de embate daquilo. Até que ele conseguiu escrever uma carta para sua esposa, ele não conseguia falar para ela. E escreveu uma carta e voltou guardada dentro do guarda-roupa. E depois de 6 meses, esse dois ele chegou lá e viu aquela carta. E aquele casamento foi restaurado. Certas lutas não se resolvem na palavra. Certas lutas se resolvem em oração. Tem coisas que é física, tem coisas que são espirituais. Tem coisas que nós podemos resolver. Tem coisas que nós precisamos, além de resolver, também orar para o Senhor. A mesa é lugar de regeneração. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, Jesus narra a parábola do filho pródigo. Eu acho interessante isso aqui, porque a Bíblia fala de um filho que saiu de casa. E de repente ele retorna a casa. E quando ele retorna a casa, a Bíblia vai dizer que o pai forma um grande banquete. Mas segundo alguns estudiosos, aquele pai não formou aquele banquete para acusar aquele filho. Para dizer para ele que tu foi um menino que foi ruim, tu foi um menino que não presta mais. Não. Ele formou o banquete em gratidão a Deus pela vida do seu filho que agora estava bem. Que agora estava de volta, que agora estava restaurado. Existem situações, por exemplo, os irmãos, tem hora que a gente diz assim, eu te perdoo. Está perdoado. Mas não está. Está bom, eu te perdoo. Mas não fala para mim, não. Minha papai de mamãe, eu não quero nem te ver. E o verdadeiro perdão, ele tira a mágoa da gente. O perdão, quando ele fala perdoar, ele tira a dor, ele tira a luz, ele tira a mágoa, ele sara a gente. E esse pai, ele trouxe seu filho para ele agradecer. Ele fez aquele banquete ali, não foi para acusar o filho, não foi para dizer que ele tinha sido certo ou errado, não. Ele fez o banquete em gratidão ao filho que tinha retornado para casa. A mesa é um lugar de regeneração. É um lugar onde a gente pode ser regenerado através de conversa e diálogo. Louvado seja Deus. Jesus à mesa. Jesus tem vários exemplos na mesa, onde ele permitiu que até muitas bases serem quebradas. As mulheres, por exemplo, deixaram os afazeres e ir lá ouvir Jesus pregar. Aquilo ali, pela cultura, não era correto, mas Jesus permitiu. Aquela mulher que entrou, pegou os pés de Jesus, lavou os cabelos, também foi permissão de Cristo. Ele, em muitos momentos, ele aproveitou para fazer aquilo que o homem natural não tinha coragem de fazer. Então, meu rogo a Deus é que nós tenhamos a graça do Senhor para sentarmos, disciplina. A primeira base que eu boto na minha cabeça é: nem toda hora você vai ter vontade de ser crente. Não adianta ser mentiroso. Não adianta. Tem hora você vai cair mal com esse tempo. Tem hora que eu estou avisando de amar, vontade de ser crente, mas existe um negócio chamado caráter de decisão. Ah, eu vou cansar. Vai.
Não é toda hora, mas você vai sabe como é. Não é toda hora que a gente está animado. Não é toda hora que a gente está motivado, não é. Mas existe a disciplina. Eu vou ser crente. Não tem coisa. Eu vou ser crente, você crente, acabou. Uma hora Deus pode visitar você, renovar a sua alma. Eu lembro no início da minha fé, em que eu estava desanimado. Mas Deus só voltou daquele tempo. Quer saber o que era inicial? Eu precisava dentro da graça de Deus. E eu fui orar. Eu disse, Jesus, só solta aqui quando eu me alegrar para fazer. Se eu não sentir a pressão, eu me alegrar, eu não saio daqui não. E fiquei de 7 da manhã a 3 da tarde. Mas quando foi 3 horas da tarde, 2h30 da tarde, a presença de Deus me visitou naquele lugar, naquele quarto. E eu me alegrei, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que restaura, é um Deus que dá vida, é um Deus que dá graça, é um Deus que sustenta. Então, mesmo quando você não conseguir andar, continue andando. Mesmo quando você tiver sem coragem, continue indo. Agora, Senhor Jesus, tu conheces a minha alma, tu conheces a minha vida, tu sabe que eu não posso me dar força sozinho, mas o Senhor pode restaurar a minha vida. Quem você conhece o Pai? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na disciplina que eu estou falando, faça a mesma coisa. Organize a sua casa, de maneira que você possa se alegrar no Senhor. Façamos os cultos domésticos. A gente só acha que é difícil até o momento que a gente não começa a fazer. Façamos os almoços ou a janta em unidade, em família, para que nós possamos ver os benefícios dessa coisa gloriosa, dessa bênção de Deus que é ter essa comunhão em família. Eu queria que você ficasse, pode fechar seus olhos, quem tiver família, quem puder ficar perto, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, pelas famílias, pedindo a Deus que dê graça, que Deus dê direcionamento a todos, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, Senhor, nesta noite, te louvamos e aprendemos a tua palavra. Nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, visitar agora cada lar e cada família nesse momento. A cada pai sacerdote, a cada mulher de Deus que compõe esta casa e esse lar, cada filho, Senhor, que o Senhor venha nesse momento visitar agora o intelecto, o coração, a mente, a alma desse irmão, dessa irmã, que o Senhor venha dar, meu Deus, a tua graça, que o Senhor venha dar, Senhor, a tua bondade sobre eles, a tua provisão, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, tomar decisões sábias para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, tu conheces o coração desse sacerdote, dessa mulher, desta família. O Senhor pode, Senhor, restaurar, mas que todas as brechas sejam fechadas, Senhor. Que a partir dessa noite seja um marco na vida desse homem de Deus e que ele se posicione para a glória do teu nome. Que o Senhor, toda a brecha que tem sido aberta ao longo desses dias, Senhor, que o Senhor venha repreender neste momento agora, venha trabalhar agora na mente do teu filho e da tua filha neste momento, tirando agora todo o pensamento do inimigo, Senhor, que eu tenho colocado sobre esta mente para a destruição desta casa, para a destruição desta família. Oh, meu Deus, renova as forças do teu filho, dá direcionamento, que ele tenha posicionamento para tomar decisão, e que essas decisões sirvam para a glória e louvor do teu nome. Nesse momento, reveste ele com tua graça e com tua presença, Senhor, porque tu sabe da necessidade do teu servo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha repreender os demônios do diabo contra esta família, contra este lar agora. Deus, coloca em ordem agora, apluma este caminho, alinha a direção desta família. Deus, todo mal que tem se levantado, que tem levantado confusão, que tem levantado contenda, que tem levantado discussões, que tem levantado desânimo, Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja paz, que haja comunhão nesta casa, que haja comunhão nesta família, que haja renovo espiritual
Abençoa, meu Pai. Te peço de nome do teu filho e profeta, agradeço. Amém.